Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Bíblia e Ciência. E o meu nome é Gilson Firmino e vocês sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Três verdades sobre a relação Bíblia e Ciência. Três verdades sobre a Bíblia e a Ciência. Esse é o título do vídeo de hoje, esse é o estudo, esse é o assunto do vídeo de hoje. Portanto, eu lhe digo que existe, claro, mais verdades por aí sobre a Bíblia e a ciência, mas para o vídeo de hoje eu trago apenas três verdades sobre a Bíblia e a ciência, que a gente vai conversar, vai mergulhar e, claro, vai esclarecer aqui, junto com vocês nos comentários, e eu falando de vocês aqui. Mas eu acredito que a última é a mais importante. Portanto, eu digo que vale a pena permanecer neste vídeo. Vale a pena ficar até o final deste vídeo para que você possa analisar a última e bem como as duas primeiras, para você próprio tirar suas próprias conclusões. Portanto, fica até o final deste vídeo que você vai gostar. O vídeo de hoje é sobre três verdades sobre a Bíblia e a ciência. Eu quero começar a falar para vocês, no meu ponto de vista, no meu entender, que eu acho que é o certo, qual é essa relação que a Bíblia e a ciência têm. No meu entender, no meu parecer, eu vejo que Deus criou o universo. Eu vejo que a Bíblia foi nos dada por Deus, o que é comprovado. Eu vejo que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas eu também vejo que Deus ofereceu a ciência para os seres humanos a fim de eles estudarem a palavra de Deus, aquilo que foi um presente dado por Deus. Ou seja, Deus criou o universo. E esse universo é explicado por padrões, que é obra de Deus também, por números. Deus criou o universo e esse universo Deus permitiu com que o ser humano explicasse através de números e fórmulas, como o que temos visto por aí na maioria dos casos. E esta é uma das relações da Bíblia e a ciência. Mas o caso é o seguinte: três verdades sobre a relação Bíblia e ciência. Eu quero começar a falar para você que a primeira verdade é que a Bíblia e a ciência nos foram ambas dadas por Deus. E quais são os argumentos para que eu acredite nisso? Os argumentos são os seguintes. A palavra ciência, no seu significado de origem, significa conhecimento. Tanto é que a própria Bíblia define o conhecimento como ciência. Como ciência. No entanto, Deus é o Pai de todo o conhecimento. Deus é o Pai de toda a sabedoria. Sabemos que, segundo a Bíblia, todas as coisas acontecem segundo a vontade dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. No entanto, Deus concedeu ao ser humano a ciência como um presente, a fim, como eu disse já aqui no princípio, a fim de estudar aquilo que ele criou através de números, a fim de explicar aquilo que ele criou através de padrões, de fórmulas físicas. No entanto, é isso. No entanto, é isso. Mas eu conto contigo aí nos comentários para que você possa partilhar comigo a sua opinião, porque, é claro, né? Temos opiniões diferentes, mas creio que ambas convergem num só sentido. Continuando, o segundo item, a segunda verdade, a ciência confirma a Bíblia. A ciência confirma a Bíblia. Mas como assim? Tenho fatos científicos para argumentar? Tenho provas bíblicas e científicas para argumentar esta minha teoria? Claro que tenho. Se não tivesse, não falaria. É o seguinte, neste item, neste exemplo, eu darei dois exemplos, que o primeiro é baseado numa reflexão que eu tive e o segundo foi comprovado por análises científicas, ok? Então fica até o final do vídeo e confira o segundo item. O primeiro exemplo que eu darei neste item, nesta verdade, eu chamo-lhe de o raciocínio do boneco de barro. É o seguinte, este raciocínio é o seguinte. Suponhamos que você esteja a fazer um boneco de barro, conforme diz a Bíblia que Deus criou o homem através do pó da terra, do barro. Suponhamos que você esteja a fazer um boneco, uma boneca de barro, tanto faz. E suponhamos que você esteja a fazer sem água. Sem água. Como é que o boneco ficará? Comente aí nos comentários. Comente aí. Como é que o boneco ficará? Claro, ele ficará assim, sem forma. Não terá estética. Não ficará estável. Não terá forma. Isso é lógico. Podes tentar ir na tua casa fazer uma experiência dessas que terás exatamente este resultado que eu disse. Mas continuando aqui. O boneco
não será forma, não será boneco. Não existirá nada, literalmente. No entanto, é o seguinte, a ciência diz que o ser humano é 60% composto por água. 60%. Significa que 60% da composição do ser humano, eu, você, é água, H2O, como nós chamamos em química. Suponhamos que você esteja a fazer um boneco de barro sem água. Como é que ele ficará? Não terá forma, simplesmente não existirá. Não será boneco. Lógico, do mesmo jeito, Deus utilizou o barro, mas também utilizou a água para fazer o ser humano. Então, nesse caso, olha a ciência confirmando a Bíblia. É como eu disse, isso é uma questão de análise. Este vídeo é baseado numa questão de reflexão e pura análise. Faça um boneco de barro sem água e veremos no que vai dar. O boneco não terá forma e não terá estética. Apenas será desenho, não boneco. No entanto, a Bíblia confirma a ciência. Claro que a Bíblia não diz assim amplamente, mas a Bíblia fala que o homem saiu do barro e, consequentemente, um boneco de barro só é possível com areia e a água. Tanto é que tais elementos é que formam o barro, que chamamos de barro, areia e água misturados. Então, na composição do boneco de barro, o fator primordial, o componente primordial é a água, assim como no corpo do ser humano, assim como somos feitos, eu e você, feitos de água e barro, nesse caso, feitos de água e areia, 60% composto por água. E aqui comprova a veracidade da Bíblia Sagrada. Ok, espero que você esteja gostando do vídeo, mas continua aqui no vídeo. E já vai deixando aí o seu like. Continuando aqui no segundo exemplo do nosso segundo item, que a ciência confirma a Bíblia. O segundo exemplo é o seguinte: elementos químicos presentes no corpo humano e no barro. Elementos químicos presentes no corpo humano e no barro. Cientistas estudaram que há uma semelhança entre os elementos que constituem o barro e os elementos que constituem o ser humano. Os principais elementos que fazem parte da composição do ser humano, da minha composição e assim como da sua. São eles oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, fósforo e por aí vão. São 21 elementos. Depois pode pesquisar aí no Google. Tenho certeza que você vai encontrar. Mas a verdade é essa, irmãos, amigos. Os elementos presentes na composição do corpo humano, pelo menos os principais, são os mesmos que estão presentes na composição do barro. Então, Deus pegou do barro, fez o ser humano, como diz assim a Bíblia, e aqueles elementos que existiram de antemão na composição do homem lá no Gênesis continuam a existir até hoje, o que comprova a veracidade da Bíblia Sagrada, o que comprova que o homem de fato veio do barro. Mas enfim, como eu disse, é tudo uma questão de análise. E eu analisei e na verdade eu acho que isso faz sentido, eu acho que essa é a realidade, porque não vejo lógica além dessa. No entanto, faça a sua análise, você é livre, você tem o direito de crer naquilo que bem entender, mas uma coisa eu te digo, crê naquilo que acredita naquilo que é a verdade. Disponibiliza o teu coração a crer naquilo que é a verdade, porque a Bíblia é verdade. E isso eu te garanto por mais de 100 fatos. Mas continuando aqui na terceira verdade, no terceiro item, Deus tem autoridade sobre a ciência. Uau! Aquele que antes eu disse que é o mais importante. Deus tem autoridade sobre a ciência. Eu quero falar uma coisa para você, uma reflexão que eu tive. Por que vocês acham que a ciência até hoje não encontrou nenhum facto da existência de Deus? Que os cientistas, no caso, né? Por que você acha que existem múltiplas teorias da existência da vida? Por que você acha que existem tanta controvérsia entre os cientistas acerca da existência do universo? Uns dizem que o universo se originou através do Big Bang, outros dizem, porém, da hipótese nebular. Outros dizem ao contrário. Outros dizem que surgiu através do ovo cósmico.
Enfim, irmãos, amigos, enfim, é tudo uma controvérsia, é tudo uma diversidade de conteúdo, é tudo uma diversidade de teorias. No entanto, eu acredito no seguinte: Deus estabeleceu limites para o ser humano. Embora dá inteligência para que o mesmo estudasse ciência, estabeleceu limite para que o mesmo tenhasse as suas limitações, para que, diante das suas limitações, entrasse Deus. Sabe, Deus entra quando você se sente fraco. A força de Deus começa quando a tua fraqueza acaba. A sabedoria do homem para Deus é loucura. A sabedoria do homem é provar que Deus não existe. Nesse caso dos cientistas. Então, é uma loucura para Deus. É por isso que até hoje existem controvérsias. Existem controvérsias entre eles. Discordam entre si. Porque Deus é o Pai da criação. Deus é o Pai do universo. Portanto, Ele não permite que criaturas feitas por Ele desafiem Ele. Então, Deus mostra, mais uma vez, quem é que manda. Quem está no centro de tudo. No entanto, eu te digo uma coisa. Deus é a solução. Deus é a verdade. Nunca duvide do poder de Deus. Continue aí firme acreditando. Mas eu também preparei 2 exemplos para que testemunhassem nessa terceira verdade. Que Deus tem autoridade sobre a ciência. O primeiro, o surgimento do universo. Como eu disse aqui no princípio, o Big Bang, hipótese nebular, e por aí vai. O surgimento do universo. Por que o homem, de tantas descobertas extraordinárias que fez, ainda não descobriu uma teoria certa, definitiva, acerca da existência da nossa vida, do nosso universo? Por quê? Fica a pergunta. Fica a pergunta. Porque Deus estabeleceu limites aos seres humanos. Estabeleceu limites aos seres humanos. Essa é a verdade, amigos. Essa é a verdade. Deus proporcionou sabedoria a todos os animais. Que inclusive, sobre este assunto, eu falo no próximo vídeo. Então já vou contando com a sua presença aqui para também assistir o próximo vídeo que eu falo sobre a proporção de sabedoria aos animais. Que foi nos dada por Deus, como é claro. Mas continuando aqui. Deus estabeleceu limites. Deus estabeleceu limites que o ser humano não pode quebrar, embora seja inteligente. Mas reflita aqui comigo. É mais fácil você acreditar que um Senhor, que alguém, um ser, criou o mundo, ou acreditar que a vida surgiu através de um ovo cósmico, simplesmente sem explicação. Então, essa é a questão. Deus tem autoridade sobre a ciência, portanto, Ele ocultou certas coisas dos seres humanos, inclusive de alguns cientistas equivocados, daqueles que estudam mal a ciência. Deus ocultou certas coisas que podem tentar, eu aposto nisso, não vão descobrir sem que o próprio Deus dê a permissão. Sim, na verdade é isso. E o segundo exemplo que eu dou aqui é: o Sol parou. Como assim? Na verdade, irmãos, Deus tem autoridade sobre a ciência. Deus tem autoridade sobre a ciência. Entende assim? A Bíblia fala no livro de Josué que o sol parou. Mas eu quero falar uma coisa para você. Na verdade, não é o sol que parou. Embora a Bíblia dizer que o sol parou, foi a terra que parou. Porque todos sabem que o conhecimento que nós temos hoje, conhecimento científico, o sol não para. Portanto, o sol não gira em volta da terra, portanto não para. Mas foi a terra que parou de girar, a sua rotação. Mas sobre esse assunto eu explico no próximo vídeo também que eu falarei aqui no canal. E portanto vou já contando com a sua audiência, com a sua presença aqui no canal. Mas continuando aqui, meus irmãos, meus amigos, a verdade é que Deus tem autoridade sobre a ciência. Deus tem o pleno conhecimento de todas as coisas que se passam. Deus tem o pleno domínio de todas as coisas que se passam no coração do homem. Deus não permite que certos conhecimentos sejam adquiridos. Essa é a autoridade que Deus permite sobre a ciência. No tempo de Josué, Deus não permitiu que Josué entendesse que a terra parasse. Portanto, ele diz: Josué, mande que o sol pare, porque esta ciência era demais para o tempo dele. Não era determinado para o tempo de Josué. Portanto, Deus decidiu preservar a ciência para os nossos tempos.
Mas eu explico melhor, como eu já disse, no próximo vídeo aqui do canal. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que você permaneça aqui neste vídeo comigo, neste canal comigo. Espero que você analise todos os vídeos que eu tenho feito aqui no canal com o seu próprio critério, tire as suas próprias conclusões, mas uma coisa sempre eu realço. Aceite a verdade. Não que a verdade seja o que eu digo, mas uma coisa eu sempre digo, que a verdade reine no nosso meio, certo? Que a verdade brilhe no nosso meio, certo? Mas eu creio numa coisa, firmemente. Deus é a verdade. Jesus é a verdade. Ele é o Pai da ciência e assim como de todas as coisas que existem nesse mundo. Portanto, eu agradeço que você tenha chegado, gastado do teu tempo para assistindo esse vídeo. Bom, e para você que tenha chegado até o final deste vídeo, eu agradeço sinceramente do coração. Obrigado por ter chegado ao final deste vídeo e peço que compartilhe este vídeo, deixa o seu like, para que mais pessoas possam ver, porque o YouTube ele recomenda os meus vídeos para quando tem mais audiências, mais visualizações, mais likes. No entanto, eu conto com a sua partilha e com a sua interação nos comentários. E por favor, se tu não se inscreveu no canal, se inscreve aí, para que você continue aqui interagindo comigo. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nos encontramos até a próxima e até lá, fiquem com Deus. Tchau!